Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Hoje nós vamos continuar o estudo das estruturas fundamentais da célula bacteriana. Na aula anterior, nós estudamos as diferenças da parede celular gram-positiva e gram-negativa. O que nós enfatizamos na aula anterior? A composição e a estrutura da parede celular das bactérias gram-positivas e gram-negativas é consideravelmente diferente. Nas bactérias gram-positivas, você tem uma espessa camada de peptidoglicana e nas bactérias gram-negativas, você tem uma camada de peptidoglicana extremamente delgada. Além disso, nas bactérias gram-positivas, você tem ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos entremeando a peptidoglicana. E nas bactérias gram-negativas, sobre essa delgada camada de peptidoglicana, você tem a membrana externa. Lembrando que na membrana externa existem substâncias de grande importância, as porinas e o LPS, ou seja, o lipopolissacarídeo, que é constituído do lipídio A e do polissacarídeo O. Uma pergunta que sempre é feita é: tanto bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas têm peptidoglicana. Por que as bactérias gram-positivas têm na sua parede celular uma espessa camada de peptidoglicana, enquanto que as bactérias gram-negativas têm uma camada delgada? Se nós estudarmos a peptidoglicana, nós vamos ver que o esqueleto da peptidoglicana de bactérias gram-positivas e gram-negativas é o mesmo. É uma camada polissacarídica, é uma cadeia polissacarídica, melhor dizendo. É uma cadeia polissacarídica onde você vê o encadeamento de resíduos de carboidratos que são o N-acetilmurâmico e a N-acetilglicosamina. Então, você tem uma longa cadeia onde você tem resíduos desses carboidratos. Então, você tem N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina, N-acetilmurâmico, N-acetilglicosamina nesta cadeia. Esse esqueleto do peptidoglicano é igual em gram-positivas e gram-negativas. Agora, se você estudar a parte peptídica da peptidoglicana, você vai ver que a parte peptídica da peptidoglicana de gram-positivos e gram-negativos é diferente. As bactérias gram-positivas têm uma cadeia tetrapeptídica e possuem também uma ponte de pentaglicina. A cadeia tetrapeptídica está ligada ao resíduo de N-acetilmurâmico e a ponte de pentaglicina ela une cadeias tetrapeptídicas adjacentes. Então, você consegue essa sobreposição de cadeias polissacarídicas por causa da ponte de pentaglicina. É a ponte de pentaglicina que estrutura essas cadeias polissacarídicas dessa forma, sobrepostas. Se você olhar a estrutura da peptidoglicana das bactérias gram-negativas, você vai ver que a cadeia polissacarídica é idêntica à das gram-positivas. É uma cadeia polissacarídica onde você tem
o encadeamento de N-acetilmurâmico e N-acetilglicosamina. Ligado ao resíduo de N-acetilmurâmico, você tem a cadeia tetrapeptídica. E as cadeias tetrapeptídicas adjacentes, elas se unem diretamente. Não existe a ponte de pentaglicina. Dessa forma, você não consegue fazer a sobreposição dessas cadeias polissacarídicas. Por isso que fica uma camada única. Por isso que a peptidoglicana das bactérias gram-negativas é uma camada única. Como não existe ponte de pentaglicina, não existe possibilidade de sobreposição dessas cadeias polissacarídicas. Outro detalhe que você pode ter percebido aqui nessas imagens é que a cadeia tetrapeptídica das bactérias gram-positivas é diferente da cadeia tetrapeptídica das bactérias gram-negativas. Especificamente, o terceiro aminoácido da cadeia tetrapeptídica das bactérias gram-positivas é a lisina, enquanto que o terceiro aminoácido da cadeia tetrapeptídica das bactérias gram-negativas é o ácido diaminopimélico. Então, esse ácido diaminopimélico é importante porque ele permite essa união entre cadeias tetrapeptídicas adjacentes. Bom, agora, qual a importância desse conhecimento? Qual a importância de você conhecer a ultraestrutura da peptidoglicana? Se você lembra da aula passada, a parede celular é fundamental para a resistência das bactérias, principalmente a diferenças osmóticas. Qualquer fragilização da parede celular leva as bactérias à lise osmótica. Então, se você estudar, por exemplo, a ação da lisozima, uma enzima que existe nos nossos fluidos orgânicos, como o suor, como a saliva, como a lágrima, você vai ver que essa enzima ela atua justamente na ligação beta-1,4 que une os resíduos de N-acetilmurâmico com N-acetilglicosamina, da cadeia polissacarídica do peptidoglicano, desculpe. Então, o conhecimento da ultraestrutura da peptidoglicana é importante para você entender a ação dessas substâncias. Essa substância, a lisozima, é muito importante. Essa substância, a lisozima, está presente nos nossos fluidos orgânicos e ela é capaz de lisar bactérias. Por quê? Porque ela vai quebrar essa ligação beta-1,4 da cadeia polissacarídica do peptidoglicano. E essa quebra vai levar à lise da célula bacteriana. Então, como é que nós controlamos as bactérias, por exemplo, na superfície da pele? Uma das formas de controle é colocando lisozima no nosso suor. O suor, quando se deposita na superfície da pele, ele vai controlar a multiplicação bacteriana, ele vai controlar a presença de bactérias na superfície da pele. Como? Por causa da ação da lisozima. A lisozima vai ter uma ação lítica, como indica o nome dessa enzima, sobre as bactérias. Uma outra ação importante que a gente observa sobre a peptidoglicana é a ação de antibióticos do grupo das penicilinas. As penicilinas foram os primeiros antibióticos a serem utilizados na prática clínica.
no tratamento de infecções. Elas começaram a ser utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é um grupo de antibióticos que existe há bastante tempo. As penicilinas estão dentro de um grupo maior, que é o grupo dos beta-lactâmicos. Esses antibióticos, eles atuam inibindo a síntese da parede celular. Eles atuam se ligando a uma enzima que é a transpeptidase. A transpeptidase nada mais é que uma autolisina, ou seja, é uma enzima que está envolvida na remodelação da parede celular. Cabe a ela a função de ligar a cadeia tetrapeptídica com a ponte de pentaglicina. Então, quando a bactéria forma a parede celular, ela precisa dessa ação de transpeptidação, de ligação dessas cadeias peptídicas. Quem faz essa ligação? A enzima transpeptidase. Essa enzima transpeptidase, ela, quando sofre a ação da penicilina, ou como ela sofre a ação da penicilina, ela também é chamada de PBP, proteína ligadora da penicilina. Ou seja, a ação da penicilina é tão específica que essa transpeptidase recebe esta denominação. Então, o conhecimento da ultraestrutura da peptidoglicana é muito importante. Por quê? Porque inúmeras substâncias atuam sobre a peptidoglicana, que é um ponto de fragilidade das bactérias. Sempre que você interfere na peptidoglicana, você pode levar à lisa das bactérias. Isso pode ser muito interessante quando você controla as bactérias na superfície da pele, quando você controla as bactérias na sua boca, ou quando você quer fazer o tratamento de uma infecção bacteriana. Uma pergunta que eu vou deixar para vocês pesquisarem, tentarem integrar o conhecimento é como é que a lisozima ou como é que as penicilinas atuam nas diferentes paredes celulares das bactérias gram-positivas e das bactérias gram-negativas. Bom, nós falamos que muitos componentes da parede celular, eles têm, além da função estrutural, outras funções. Quando você estuda as bactérias gram-positivas, você vê que existe uma grande quantidade de peptidoglicana nessa parede celular. E, quando você estuda as bactérias gram-negativas, você vê a presença do lipídio A no lipopolissacarídeo que está presente na membrana externa. Então, essas duas substâncias são bastante típicas. A presença delas é bastante típica nas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essas substâncias, elas são chamadas em imunologia de PAMPs, ou seja, elas apresentam padrões moleculares que as nossas células de defesa reconhecem como pertencentes a bactérias patogênicas, a patógenos. Então, PAMP nada mais é que a sigla referente a padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, quando uma bactéria entra na intimidade dos tecidos, esses PAMPs, eles vão interagir com as nossas células de defesa. E as células de defesa vão reconhecer essas substâncias como problemáticas, como associadas a um patógeno, como algo que indica a possibilidade de um processo infeccioso. Então,
essas substâncias, a peptidoglicana e o lipídio A, vão funcionar como pumps. E, após a interação com as células de defesa do hospedeiro, vai existir o desencadeamento de uma reação inflamatória. Então, nós dizemos que a peptidoglicana e o lipídio A têm uma ação pró-inflamatória. Como eles serão reconhecidos como pumps, eles vão dar origem a uma reação inflamatória. Ou seja, as células de defesa, ao interagir com essas substâncias, vão liberar mediadores celulares que vão levar à inflamação. O lipídio A é muito mais potente que a peptidoglicana. Então, a ação do lipídio A, como pump, é muito mais expressiva que da peptidoglicana. Tanto é assim que esse lipídio A ele é chamado também de endotoxina. Ou seja, ele no passado foi reconhecido como uma substância tóxica. Ou seja, ele desencadeava uma reação inflamatória extremamente importante. Como as bactérias produzem exotoxinas, né, substâncias tóxicas que são produzidas e liberadas para o meio extracelular pelas bactérias, o lipídio A foi chamado, então, de endotoxina. Por quê? Porque ele não era liberado pela bactéria. Ele estava presente na estrutura da parede celular gram-negativa. Então, ele era só um componente estrutural, mas ele tinha função tóxica. Por isso, ele foi chamado de endotoxina. Na indústria farmacêutica, as endotoxinas elas são conhecidas como pirogênio, ou seja, a indústria farmacêutica produz muitos medicamentos que são de uso parenteral. São medicamentos que você injeta diretamente num vaso sanguíneo. E, se esses medicamentos estiverem contaminados com lipídio A, principalmente, ou com peptidoglicana, a pessoa que receber esse medicamento, ela apresentará febre. Ou seja, se você analisar a palavra pirogênio, você vai ver o quê? Dá origem ao aumento de temperatura, dá origem a calor. Então, essas substâncias, quando injetadas parenteralmente, elas determinavam febre nos pacientes. Então, na indústria farmacêutica, muitas vezes o lipídio A é chamado de pirogênio. Esse medicamento está contaminado com pirogênio. O que você deduz dessa afirmação? Esse medicamento possivelmente está contaminado com lipídio A, que é das substâncias pró-inflamatórias, talvez a mais potente. E por isso que ela é alvo da atenção da indústria farmacêutica. O que fazem esses pumps? Como eu falei, esses pumps eles interagem com as nossas células de defesa, as células do sistema imune, ou associadas ao sistema imune. Então, aqui você tem células do sistema imune, os leucócitos, e você tem células endoteliais, células associadas aí, que têm uma coparticipação com o sistema imune, e você vai estudar isso melhor na disciplina de imunologia. O que acontece quando essas células interagem com os pumps? Essas células liberam mediadores celulares, ou seja, substâncias que vão passar informações para novas células. Essas substâncias, esses mediadores celulares, são chamadas de citocinas. Então, existem inúmeras citocinas.
Mas as citocinas que são liberadas em função da ação dos pumps são citocinas predominantemente pró-inflamatórias. Ou seja, se existe o contato dessas células com um patógeno, ou seja, você provavelmente tem uma infecção, você tem que desencadear um processo inflamatório, você tem que desencadear a inflamação. E esse processo de inflamação, ele é desencadeado pela liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, que são o TNF-alfa, a interleucina, ou IL-1, e a interleucina 6, ou IL-6. Bom, na realidade, você vai ter um detalhamento melhor desses eventos na disciplina de imunologia. O que eu gostaria que vocês memorizassem é que os pumps, que são representados por substâncias que existem em bactérias gram-positivas e gram-negativas, eles, quando interagem com células relacionadas à defesa do hospedeiro, eles, melhor dizendo, os pumps, fazem com que essas células liberem citocinas pró-inflamatórias. O que fazem essas citocinas pró-inflamatórias? Bom, está no próprio nome. Elas são pró-inflamatórias. Elas vão desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, inicialmente, ele é protetor do hospedeiro. Ou seja, quando existe a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias por ação dos pumps, o nosso cérebro vai desencadear febre. E a febre coloca em alerta todos os nossos sistemas de defesa. Além disso, essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão agir no fígado. E o fígado vai liberar uma série de proteínas que são chamadas proteínas de fase aguda. Proteínas de fase aguda da inflamação. Proteínas que indicam que está ocorrendo inflamação. Dentre essas proteínas de fase aguda, que você pode detectar nos laboratórios de análises clínicas, está a proteína C reativa. Essa proteína C reativa, ela é muito utilizada pelos médicos para quê? Para fazer uma gradação do processo inflamatório que o paciente está sofrendo. Ou seja, se a proteína C reativa aumenta, quer dizer que a inflamação está aumentando. Se a proteína C reduz os seus níveis séricos, quer dizer que o processo inflamatório está sendo resolvido. Ou seja, você consegue graduar como está o processo inflamatório do paciente. Você consegue estabelecer se ele está evoluindo bem, se ele está evoluindo mal. Você consegue estabelecer um prognóstico favorável ou desfavorável com base na dosagem sérica, a dosagem no sangue da proteína C reativa. Além disso, essas citocinas pró-inflamatórias, elas atuam também na medula óssea. Se você está tendo um processo infeccioso, você precisa de células de defesa. Particularmente, você precisa de fagócitos. Você precisa de células que façam a fagocitose do patógeno que está causando a infecção. Então, se você olhar aqui, você tem um leucócito polimorfo nuclear representado aqui nessa figura. Esse leucócito polimorfo nuclear, que nós já vimos na aula de morfologia bacteriana, ele é uma célula especializada em fagocitose.
E quando existe o estímulo das citocinas pró-inflamatórias na medula óssea, ela passa a produzir e liberar para a corrente sanguínea grandes quantidades de leucócitos. Ou seja, como é que você detecta isso na clínica? Através de um exame que é o hemograma. O hemograma é um exame que conta células brancas e células vermelhas do sangue. Os leucócitos são células brancas. E quando o paciente tem um processo inflamatório, quando o paciente tem uma infecção, você vai ter um aumento dos leucócitos no hemograma. E esse aumento de leucócitos é chamado de leucocitose. É importante ressaltar que inflamação e infecção são coisas diferentes. Você pode ter inflamação na ausência de infecção. Aqui nós estamos abordando uma infecção que leva à inflamação, correto? Mas existem causas não infecciosas de processos inflamatórios. Nós não vamos nem entrar no detalhe desses processos. O mais importante para nós aqui, como nós estamos estudando os PAMPs, é estudar a inflamação relacionada à infecção. Então, quando o paciente tem infecção, o que você observa? Primeiro, ele tem febre. Segundo, se você fizer a dosagem de proteína C reativa no sangue, você vai ver níveis aumentados dessa proteína C reativa. E, se você contar as células brancas, os leucócitos no sangue do paciente, você vai ver que eles estão aumentados, ou seja, que existe leucocitose. Ou seja, todos esses parâmetros juntos permitem você acompanhar a evolução de um processo infeccioso. Você consegue monitorar se o paciente está evoluindo bem ou está evoluindo mal em relação a esse processo infeccioso. Agora, alguns processos infecciosos são acompanhados de uma liberação exagerada de citocinas pró-inflamatórias. E você já ouviu falar isso inúmeras vezes na mídia relacionado aos quadros de Covid-19. Esse quadro aí é chamado pela mídia de tempestade de citocinas. Ou seja, você tem uma produção exagerada dessas citocinas pró-inflamatórias e essa produção exagerada vai levar a danos no hospedeiro. Então, ao invés de elas serem benéficas ao hospedeiro, elas vão começar a causar danos por causa da sua produção excessiva. Um dano muito importante é sobre o miocárdio, ou seja, as citocinas pró-inflamatórias, no caso aqui desse esquema representado pela TNF-alfa, ela causa dano ao miocárdio, ou seja, o coração vai bombear volumes menores de sangue. Então, a função do coração é bombear o sangue. Quando você tem uma lesão no miocárdio causada por essas citocinas pró-inflamatórias, o miocárdio perde parte da sua contratilidade, contrai com menos vigor. Se contrai menos, ejeta menos sangue. Então, você vai ter um quadro que é clinicamente chamado de uma síndrome de baixo débito. O coração está bombeando quantidades insuficientes de sangue para o organismo do hospedeiro. Além disso,
Se você tem uma contratilidade menor, você vai ter uma pressão arterial menor. Você vai ter uma queda da pressão arterial, que agrava ainda mais essa síndrome de baixo débito. Além disso, você vai ter a ação dessas citocinas pró-inflamatórias sobre os músculos que revestem os vasos sanguíneos. Então, eles também vão perder a sua contratilidade, vão fazer o relaxamento e, consequentemente, vão determinar a dilatação desses vasos sanguíneos. Você vai ter o fenômeno de vasodilatação. E essa vasodilatação também reduz a pressão arterial. Então, você tem uma síndrome de baixo débito, pouco volume sanguíneo sendo bombeado. Esse volume sanguíneo é bombeado de forma precária, ou seja, você não tem vigor na contratilidade do músculo cardíaco, isso faz com que a pressão caia e, particularmente na microcirculação, você vai ter vasodilatação, que faz com que a pressão caia mais ainda. Esse quadro vai determinar o quê? Você vai ter um aporte de sangue nos órgãos e tecidos insuficiente às necessidades das células desses órgãos e tecidos. Então, vai chegar menos sangue que deveria nos órgãos e tecidos. E órgãos e tecidos vão sofrer por causa da falta de sangue. Ou seja, você vai ter a chegada de menos oxigênio, você vai ter a chegada de uma quantidade menor de nutrientes nos órgãos e tecidos. Isso vai te dar, entre aspas, uma falência no funcionamento desses órgãos e tecidos. Clinicamente, esse quadro de queda da pressão arterial com um aporte sanguíneo insuficiente em órgãos vitais, ele é chamado de choque. O paciente entrou em choque. E, quando ele decorre de um processo infeccioso, geralmente você fala, é um choque séptico, é um choque endotóxico. Ou seja, você faz uma referência que existe um processo infeccioso séptico. E, muitas vezes, existe um processo infeccioso com a liberação, com a ação, melhor dizendo, da endotoxina, choque endotóxico. Então, essa terminologia é muito utilizada em clínica. Cuidado para você não confundir com choques de outras naturezas. Por exemplo, se eu tiver uma lesão no vaso sanguíneo e perder muito sangue, eu vou ter choque. Ou seja, pela perda de sangue, eu vou ter um volume de sangue bombeado pelo coração menor, e isso vai fazer com que a minha pressão arterial caia abruptamente. Eu vou ter choque. Só que esse choque é hipovolêmico, ou seja, hipo de baixo, volêmico de volemia, ou seja, a quantidade de sangue que está no sistema circulatório. Então, cuidado. Choque pode ter diferentes origens. Choque séptico tem uma infecção como origem, choque endotóxico faz uma referência específica às bactérias gram-negativas, porque elas têm as endotoxinas. Bom, acabamos esse capítulo sobre parede celular, um capítulo extremamente importante que requer a atenção de vocês. Uma outra estrutura fundamental das bactérias é a membrana celular. A membrana celular das bactérias é muito parecida com a membrana celular das células eucarióticas, que vocês
estudaram na citologia e na histologia. Como é que ela é estruturada? É uma bicamata fosfolipídica entremeada de proteínas globulares, ou seja, são praticamente idênticas. A única diferença é que células eucarióticas têm na sua membrana celular colesterol e esteróis, o que não existe na membrana celular de células procarióticas. Se você pensar nas funções, as funções da membrana celular em células eucarióticas e procarióticas são idênticas. Permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana celular seleciona o que vai passar por ela, e o transporte ativo, ou seja, a bactéria pode pegar substâncias de interesse no meio extracelular e interiorizar, gastando energia. Não é um transporte passivo, é um transporte ativo, um transporte que você gasta energia. Então, a permeabilidade seletiva e o transporte ativo são funções semelhantes da membrana celular de eucariotos e procariotos. Agora, uma função especificamente exercida pela membrana celular de procariotos é a respiração celular. Nós vimos no primeiro slide da aula anterior que uma diferença entre células eucarióticas e células procarióticas é que as mitocôndrias existiam nas células eucarióticas e inexistiam nas células procarióticas. Ou seja, as mitocôndrias que são responsáveis pela respiração celular, elas inexistem nas bactérias. Mas isso não quer dizer que algumas bactérias não fazem respiração. Por quê? Porque as enzimas da cadeia respiratória das bactérias, elas ficam inseridas na membrana celular. Então, existem bactérias que fazem respiração celular, existem bactérias que fazem respiração celular através de enzimas que estão associadas à membrana celular. Então, as bactérias não têm mitocôndrias. Em contrapartida, algumas bactérias têm as enzimas da cadeia respiratória associadas à sua membrana celular. A outra estrutura fundamental que foi citada são os ribossomas. Os ribossomas de eucariotos e procariotos são semelhantes. Eles diferem no coeficiente de sedimentação. Os procariotos têm ribossomas que têm um coeficiente de sedimentação de 70S, enquanto os eucariotos têm um coeficiente de sedimentação de 80S. A outra estrutura desses ribossomas é muito parecida. São duas subunidades, uma maior e uma menor. E qual é a composição dessas subunidades? A composição dessas subunidades é de RNA ribossômico, RNA-R. Qual a sua função? A mesma exercida pelo ribossoma de procariotos, síntese proteica. Então, não existem muitas diferenças entre os ribossomas, no que diz respeito à estrutura e à função dos ribossomas eucariotos e dos procariotos. Bom, a última estrutura fundamental que nós vamos estudar é o genoma bacteriano. Nós já vimos que as células procarióticas não possuem membrana nuclear. Consequentemente, não tem núcleo. Se você estudar o genoma bacteriano, você vai ver que ele é composto por uma fita dupla de DNA e
A diferença desse DNA em relação ao DNA de eucariotos é que esse DNA é circular, ele não tem pontas. Então, as bactérias têm um genoma constituído por um DNA de fita dupla circular. E ele está disperso no citoplasma. Disperso entre aspas. Por quê? Como essa fita de DNA é muito grande, a bactéria utiliza algumas enzimas que fazem um superenovelamento desse DNA. Então, você está vendo aqui esse novelo de lã. Nesse novelo de lã extremamente pequeno, existe um fio com 200 metros de comprimento. Então, as bactérias utilizam esse mesmo princípio. Melhor dizendo, elas, apesar de bactéria não ter gênero, só para concordar, né, com o azinho do final de bactéria, elas enovelam o DNA no citoplasma. Elas formam um novelo, existem enzimas específicas que fazem isso para o DNA caber dentro da célula bacteriana. Esse novelo de DNA, se você observar aqui nessa outra microeletronografia, ele ocupa uma grande parte da célula bacteriana. Ele pode ocupar até 20% da área do citoplasma da célula bacteriana. Isso é muita coisa se a gente pensar que está sendo representado só pelo DNA bacteriano. Essa microeletronografia aqui, ela mostra nesta cor aqui o que seria a área ocupada pelo DNA. Então, em vermelho, você tem a área ocupada pelo DNA e você vê que é uma área considerável, ou seja, a bactéria tem uma fita de DNA superenovelada e essa fita de DNA é muito grande, ou seja, a bactéria tem uma potencialidade genética muito grande. A principal diferença entre o DNA eucarioto e procarioto é a presença no DNA eucarioto de histonas, que estrutura o DNA. Então, você deve ter estudado em genética que o cromossoma de seres superiores ele é organizado ao redor dessas histonas. Então, você está vendo aqui a representação do cromossoma X, possivelmente. E por que ele tem esse formato de X? Por causa da estruturação dada pelas histonas. A fita de DNA se enrola nessas histonas e você tem a estruturação do cromossoma. As bactérias não têm histonas. Por isso, elas enovelam o seu DNA. Bom, qual a função do genoma bacteriano? A mesma função do genoma de qualquer célula, armazenamento das informações genéticas. Como eu enfatizei no slide anterior, as bactérias têm uma grande quantidade de DNA. Consequentemente, as bactérias têm uma potencialidade genética muito grande, e isso a gente vai ver no decorrer do curso. Algo que comumente se fala na aula de citologia bacteriana é que as bactérias têm um único cromossoma. Então, para facilitar o entendimento do aluno, muitas vezes a gente utiliza essa frase: olha, as bactérias têm um único cromossoma. Ou seja, o aluno pode ter a impressão que a bactéria tem um único cromossoma. Afinal, você está afirmando que as bactérias têm um único cromossoma, mas isso não é verdade. Isso é só um recurso didático. Muitas bactérias têm mais que um cromossoma. Por exemplo, uma bactéria que nós já estudamos, já fizemos referência a ela, é o Vibrio cholera.
o agente etiológico da cólera, que causa uma doença transmissível por água e alimentos, uma DTA, que é muito importante para o estudo da microbiologia dos alimentos. O Vibrio cholera, por exemplo, ele possui 2 cromossomas. Outros patógenos humanos também possuem mais que um cromossoma. Algumas bactérias, por exemplo, essa espécie aqui de Azotobacter, uma bactéria de vida livre, e essa bactéria possui de 2, melhor dizendo, de 2 a 100 cromossomas, dependendo da fase de crescimento que ela está. Então, muitas vezes, didaticamente, a gente fala que a bactéria tem um único cromossoma, mas você relega essa informação. Muitas bactérias têm mais do que um cromossoma. Um exemplo bastante típico é o Vibrio cholera, que possui 2 cromossomas. Bom, espero que vocês tenham recebido um conteúdo bastante grande. Eu tentei explicar ao máximo a interação entre microbiologia e imunologia. Espero ter tido sucesso. Se eu não tive sucesso, você pode tirar suas dúvidas durante o estudo sincrônico ou tirar suas dúvidas com os monitores. Além disso, eu reforço uma informação anterior. Vá no mural do Google Classroom e assista o vídeo que apresenta diferenças de eucariotos e procariotos. É um assunto muito básico e você tem que conhecer essas diferenças. Além disso, tudo que foi falado até agora exige um nível de memorização muito grande. E você só vai conseguir essa memorização fazendo os exercícios que estão disponibilizados no Google Formulários, no mural do Google Classroom, ou pedindo às monitoras que disponibilize os exercícios de fixação, os exercícios de memorização do programa Socrative. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima atividade remota.